Dando continuação agora no nosso livro didático de geografia, nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto, certo? No texto da página 28, ele vai tratar sobre altitude e também sobre altura, que vimos na aula que são duas coisas diferentes, certo? Então ele começa fazendo perguntas. Você já ouviu falar sobre a palavra altitude? Em que situação? E na palavra altura, será que elas têm o mesmo significado? Aí eles vêm com a definição. O termo altitude se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto da base até o topo. Então, percebe-se que na figura abaixo eu tenho quatro crianças, e que elas estão fazendo a medida da altura dos seus colegas, né, de um dos seus colegas. Percebe-se que tem uma menina que está segurando a fita métrica da base, que é os pés, e o outro que vai segurar até o topo, que é a cabeça. E a outra menina está fazendo a anotação. Então, a altura de uma pessoa é medida dos pés ao topo da cabeça, ok? Depois diz assim: a altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar. Normalmente é usado para se referir à forma de relevos. Então, quando eu estou tratando de altitude, eu estou me relacionando, eu estou falando sobre a partir do nível do mar, certo? E normalmente ela está relacionada às formas de relevo. E o que é relevo? Relevo é um conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Essas formas surgiram em diferentes épocas do planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também pela ação do interior da Terra. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Então, a altitude agora eu tenho uma foto abaixo, né, dessa que a gente acabou de falar sobre a altura e que agora está tratando de altitude, certo? Então, percebe-se que à direita eu tenho quem? O nível do mar, que está a 0 metros, certo? Então, e eu tenho uma pessoa que ela vai subindo. Quanto mais ela vai subindo, mais ela vai se distanciando do nível do mar, certo? Então, eu tenho 0 metros de nível do mar e depois aí ele vai subindo 100 metros, 300 metros, 500 metros, 700 metros, 1.000 metros de altitude. Ele chegou no topo do 1.000 metros de altitude, certo? Então, a altitude de qualquer ponto da superfície terrestre é medida a partir do nível do mar, que está sempre a 0 metro. Na atividade de número 1, a gente não vai fazer porque a gente não está na escola, certo? Que seria para vocês fazer a medição de cada um, da altura de cada um aluno, certo? Mas a 2, eu gostaria que vocês fizessem a 2. Você consegue perceber diferente a altura do lugar onde você mora? Sua escola está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Então, aqui é para você responder, certo? Se a escola que você mora, ela está em que altitude, né? Nota que é altitude, não altura, certo? Ela está relacionada à altitude. Então, ela está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Isso é uma resposta pessoal. Na página seguinte, eu tenho 4 tipos de prédios, certo? Que estão em países diferentes e que são considerados os prédios mais altos, certo? Então, você viu na página ao lado como medimos a altura da pessoa. Que tal conhecermos agora a altura de alguns prédios mais altos do mundo? Então, você tem uma atividade para você responder a partir da medição desses prédios, certo? Então, nota que o prédio mais alto está lá em Dubai, que mede 828 metros. Depois eu tenho um que mede 632, que está em Xangai. Depois 601 metros, que está na Meca. Depois 541 metros, que está lá em Nova York. Na atividade de número 1, diz assim: com auxílio do professor, pesquise onde está situado o prédio mais alto do Brasil. Como nós não estamos na escola, então vocês vão fazer essa pesquisa, certo? Você vai pesquisar com o papai, com a mamãe, no Google, aonde vocês achar melhor.
Aonde é que está situado o prédio mais alto no Brasil? Você vai colocar o nome desse prédio, vão colocar a altura dele e aonde ele está situado, certo? E que é justamente a questão de número 2, que diz assim: represente o mais alto, o prédio mais alto do Brasil no espaço acima, ao lado dos prédios mais altos do mundo, ok? Já na página seguinte, na página 30, eu tenho as formas de altitude de relevos diferentes aqui no Brasil. E aí a gente começa a ver o que? A neblina, né, que está lá no Amazonas, e também a 31 de março, que também está no Amazonas. A AMES, a gente viu que é a sigla do estado de quem? Da Amazônia. Então, a primeira neblina, ela mede o quê? 2.995 metros de altura. A outra mede 2.974 metros de altura. E assim por diante, você tem as alturas, altitude, altitudes diferentes de pontos de picos elevados no Brasil, certo? Não é altura, é altitude, porque aqui eu tenho um relevo e aí a gente lembra que no relevo a altitude está relacionada ao nível do mar, certo? Então, aqui eu tenho a altitude da neblina, a altitude de 31 de março, a altitude da Pedra da Mina, a altitude da Bananeiras, a altitude da Agulha Negra, a altitude de Barbado, a altitude da Igreja e a altitude do Paraná e até a altitude do Jabre, que fica na Paraíba, certo? Então, vocês vão ler, fazer a leitura novamente das altitudes desses picos mais elevados do Brasil para poder responder a atividade de número 1 e número 2. Na minha coleção da palavra de geografia, vocês vão ter que pesquisar o que é pico, certo? O que é pico? E na 2 diz assim: o estado onde você mora, existe algum pico de altitude elevada? Então, no estado da Paraíba, existe algum pico de altitude elevada? Sim, lógico que sim, né? Eu já sei a resposta, espero que vocês busquem a de vocês também. Já na página seguinte, a página 31, agora eu tenho o quê? Eu tenho a altitude em relação aos picos mais elevados do mundo. Então, na página anterior, a gente viu os picos mais elevados no Brasil. E agora eu tenho os picos mais elevados do mundo. E a gente viu na aula anterior que um dos picos, mais elevado do mundo é o Everest, que fica lá no Nepal, na China. Ele tem 8.848 metros de altitude, certo? Depois a gente tem o K2, que fica no Paquistão, na China, que mede 8.611 metros de altitude. E assim por diante, certo? Então, na atividade, diz assim, ó. É um desafio. É um desafio para você. Imagine primeiro que você está em uma praia, no nível do mar, e depois no alto do Monte Everest. Sua altura seria a mesma ou mudaria? Certo? Então, a gente sabe que uma coisa é eu estar numa praia, numa planície, né? E outra coisa é eu estar lá em cima no Monte Everest. E aí ele quer saber, se você estiver lá em cima do Monte Everest, a sua altura permanecerá a mesma? Depois, a 2 diz assim: compare o pico mais elevado do Brasil com o pico mais elevado do mundo. Então, você vai ter que buscar a informação do pico mais alto do Brasil e você já sabe quanto é que mede o pico mais alto do mundo, que é o Everest, e aí você vai fazer uma subtração, certo? E dar a resposta da questão número 2. A 3 é para você pegar o conhecimento que você adquiriu sobre a altitude dos picos mais elevados do mundo e agora colocar em gráfico, certo? Por exemplo, aí você tem o Everest, o primeiro, o Everest, e o segundo você tem o K2. Agora você vai completar o resto dos picos mais elevados do mundo, certo? Lembrando que aqui também tem que ter quem? O do Brasil, ele entra aqui também, certo? Então, o do Brasil será o
o último pico a ser desenhado, que vai ser justamente o que você vai encontrar na resposta, na pergunta de número 2, ok? Então, essa é toda a atividade de hoje no livro de Geografia. Espero que vocês tenham compreendido. O que não compreendeu pode perguntar, que eu estarei de 1 às 5 da tarde para tirar qualquer dúvida, certo? Boa atividade, um beijinho para todos e bom final de